Portanto, deixamos desta medicina sem responsabilidades, como estamos habituados a ter. A medicina regenerativa é uma área da medicina que se complementa lindamente com a medicina integrativa. É como se fosse literalmente aquele provérbio que é a cereja em cima do bolo. Ou seja, nós com a medicina integrativa podemos levar a um restauramento da saúde, mas muitas vezes existe uma lesão no órgão. Então, com isto, nós fazemos aquilo que chamamos de medicina regenerativa. Há 100 anos atrás, um humano, em média, comia 2 kg de açúcar por ano. Sim. Agora comemos 70 kg de açúcar por ano, em média. Alguma coisa está mal. Eu sou Mafalda, sou Health and Performance Coach. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Supera-se. Hoje tenho o prazer de ter connosco a doutora Ana Moreira. A doutora Ana é médica, licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Estudou ainda outras abordagens médicas, como a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, acupuntura, homotoxicologia, medicina ortomolecular, medicina biológica e anti-envelhecimento e ainda medicina sinergética. Ainda a diretora clínica do Centro de Medicina Integrativa em Portugal, realiza palestras como oradora e participa em seminários e colóquios. A doutora Ana vai-nos falar da medicina regenerativa e no seu papel na saúde personalizada como futuro na medicina. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, doutora Ana, seja muito bem-vinda. Olá, Estou muito Mafalda, contente. obrigada pelo convite. Estou muito contente de tê-la aqui comigo. Já é uma Tudo pessoa que eu sigo há algum tempo e que acho que tem mudado um bocadinho a perspectiva da medicina e tem uma visão um bocado diferente daquilo que é mais tradicional. Então acho que estou muito contente por tê-la aqui comigo hoje a falar deste tema. Bom, o prazer é meu e eu acho sempre que tenho uma certa missão pedagógica neste mundo, se é assim que se possa dizer. Eu venho de uma família de médicos, mas saí fora daquilo que é a chamada caixa, não é? Saí fora da caixa e foi o ovo que saiu da caixinha dos ovos, porque enveredei de facto numa área que nós hoje chamamos de medicina integrativa ou funcional. E esta área da medicina integrativa e funcional, que ainda não existe como uma especialidade legalmente reconhecida pela Ordem dos Médicos, é de facto uma abordagem médica na qual o pensamento médico é de Descartes, portanto, que existe desde há cerca de 300 anos, quando Descartes separa a mente do corpo e diz que a mente e as emoções são para os padres, na altura porque era a religião, e que o corpo era para os médicos. Então, os médicos e o currículo médico, tal como era dado nas faculdades de medicina da altura, separou-se efetivamente da parte mais emocional e do que hoje chamaríamos a psicossomática. Felizmente, desde os anos 80, existe uma disciplina chamada a psiconeuroimunoendócrino-cardiologia, portanto isto já é recente, começou por ser psiconeuroimunologia. O que é que explicava a psiconeuroimunologia? Que de facto aquilo que nós sentimos tem relação com o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático e com o nosso sistema imunitário. E nós sabemos isso porque se estamos mais deprimidos ficamos com mais gripe, por exemplo. As pessoas dizem-nos que ficamos com o sistema imune em baixo. E então, recentemente, agregamos duas áreas, que é a psiconeuroimuno e endócrino-cardiologia. Significa que o meu sistema hormonal e o meu sistema cardiovascular também depende daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso. Então, basicamente, nós somos uma interação entre nós, o nosso corpo microscopicamente e o nosso meio ambiente. Então já deixamos de pensar em termos de que é só, não, eu sou assim porque é genético, Sim. mas penso eu sou assim porque eu vivo
aqui. Ou seja, eu tenho colesterol alto, não porque o meu pai tinha colesterol alto, mas porque eu como igual àquilo que o meu pai comia e eu estou habituada a lidar com as emoções da forma como o meu pai estava habituado. Então, isto tudo entra nesta nova área da medicina integrativa e funcional. Existe uma associação sem fins lucrativos, uma associação técnico-científica que se chama a Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, que tem uma relação com a Sociedade Europeia de Medicina Integrativa. Existem 52 sociedades médicas de medicina integrativa no mundo e já vamos para o 5º congresso este ano. Se quiserem pesquisar o Congresso Internacional de Medicina Integrativa, que vamos fazer em Portugal nos dias 1 e 2 de dezembro. Portanto, esta nova área, no fundo, aqui ainda vai sendo assim muito novo. Nos Estados Unidos, por exemplo, já é uma coisa, já existe como especialidade, existe o Colégio Americano de Medicina Integrativa, em que os médicos desta área pertencem, e portanto já temos assim uma coisa um bocadinho mais transparente do que aqui. Mas, passito a passito, como eu digo, lá vamos fazendo o nosso caminho e, claro, são pessoas como a Mafalda, como eu, que vamos dando um certo acrescento à forma como os outros veem o mundo e veem a saúde em particular. Sim, e eu acho que é uma parte muito importante, é que a parte da medicina integrativa, que eu já tive aqui também o prazer de ter outro médico que também era médico funcional integrativo, e uma das coisas que ele também mencionou é trazer ao doente, o doente também é parte integrante no tratamento e na prevenção. Isso faz com que empoderemos muito mais a Claro. pessoa e trabalhar também dessa forma preventiva e nessa parte do estilo de vida, como está a falar, e não simplesmente tirar-nos. Sim, é que deixamos de ser os responsáveis pela saúde dos outros, não é? Eu costumo Sim, dizer aos pacientes, eu ensino a gatinhar ou a andar, mas eu não estou ali para andar, para gatinhar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós ensinamos como é que a pessoa deve dormir, nós ensinamos como é que devem ser os hábitos intestinais, como é que a pessoa deve comer, a pessoa tem que fazer exercício físico, mas depois a pessoa tem que certo. fazer. Portanto, deixamos desta medicina sem responsabilidades, como estamos habituados a ter, ou seja, tem o colesterol alto, vai tomar um medicamento para baixar o colesterol. E não investimos o nosso tempo a fazer com que aquela pessoa aprenda alguns mecanismos para baixar o colesterol, que todos os médicos aprenderam na faculdade, a ensinar isto e a saber que isto está relacionado. Mas depois a forma como a estrutura está montada, a estrutura da doença e da saúde estão montadas, a forma como os hospitais e os centros de saúde estão montados, não nos permite a nós médicos termos tempo e abertura para falarmos isso com os nossos pacientes. E, portanto, nós desresponsabilizamos o utente, o paciente, a nós próprios sobre aquilo que nós devemos ou não fazer, que é o que nos vai levar a ter mais saúde ou mais doença. Portanto, eu costumo dizer aos pacientes que a partir de agora somos parceiros nisto que se chama a saúde. Portanto, nós estamos habituados, conseguimos fazer um diagnóstico, conseguimos ver se aquela pessoa continuar a fazer aquilo, vai ter o retorno X. Claro que é uma estimativa, porque depois efetivamente entram fatores como a genética. Sim. E entram fatores como as emoções e a mente, mas assim do ponto de vista físico o resumo é esse, é muito, hoje em dia sabemos que a epigenética é uma grande parte do tratamento, a genética é uma parte mais pequena que é acordada ou não pela epigenética. Portanto, é muito interessante porque eu posso ter uma genética negativa de cancro da mama na minha família, esta epigenética é negativa, eu posso ter uma genética, entre aspas, negativa, portanto tenho uma genética que me leva a que eu tenha um cancro da mama, mas eu com a minha epigenética posso ser positiva. O que é que isto quer dizer? Eu não acordo os genes que me vão levar Certo. a cancro da mama. Nós isso hoje já sabemos, são os genes supressores, os genes ativadores, portanto sabemos que isto existe e nós ligamos ou não o botãozinho, não é? Literalmente como se fosse uma lâmpada, em que eu ligo o botãozinho da lâmpada e então eu estou a ligar aquilo que me vai levar a ter um cancro da mama passado alguns anos. Então é fundamental esta pedagogia e este tipo de palestras e de ensinamentos às pessoas exatamente para permitir que possa haver uma mudança. Sim. Por causa disso é que eu também escrevi um livro que há de sair este ano. Foi uma aventura na ideia de ensinar um pouquinho às pessoas como é que elas podem
comer melhor, dormir melhor, gerir melhor as suas emoções, tomar a responsabilidade do rumo da sua vida e ser mais felizes. Sim. É esse o objetivo. E aí, agora que estamos a falar na parte de mais estilo de vida e no comer melhor e fazer mais exercício, também aqui queria introduzir o tema que vamos falar hoje, que é a parte da medicina regenerativa e, digamos, a relação com a saúde personalizada e, digamos, o futuro da medicina em si. Antes de explicar esta relação, podia só introduzir o que é a medicina regenerativa, também para perceber um bocadinho aqui o Portanto, a medicina regenerativa é uma área da medicina que se complementa lindamente com a medicina integrativa. É como se fosse literalmente aquele provérbio que é a cereja em cima do bolo. Ou seja, nós com a medicina integrativa podemos levar a um restauramento da saúde, mas muitas vezes existe uma lesão no órgão. Então, com isto, nós fazemos aquilo que chamamos de medicina regenerativa. Portanto, nós substituímos, regeneramos células, tecidos ou órgãos humanos, restaurando as suas funções humanas normais, vamos dizer assim. E, portanto, com este tipo de terapia, nós usamos uma terapia com células estromais, o que antigamente se chamava as stem cells, as células estaminais. Hoje em dia chamamos as células estromais ou células progenitoras. E, portanto, estas células são capazes de se diferenciar em diferentes tipos de células especializadas que depois vão curar a inflamação, reparar os tecidos. Portanto, estas células são obtidas e originam-se a partir de diferentes do que chamamos células-tronco. Em português esta palavra não é assim muito bem, mas é como se fosse a célula original, digamos assim, a célula bebê. A partir desta célula bebê ainda não está diferenciada em osso, em coração, em cérebro. E, portanto, a partir destas células vamos ter a matéria-prima que vai fazer músculo, cartilagem, osso, as artérias, o cérebro. E, portanto, esta terapia celular, esta medicina regenerativa, envolve o uso de tratamentos inovadores que até nos podem reduzir a necessidade de uma cirurgia, podemos reduzir dores, quadros inflamatórios de repetição. Porquê? Porque é que nós fazemos isto? Porque as células regenerativas da própria pessoa podem estar muito velhas ou, entre aspas, já estarem adormecidas para tratar da doença, do problema. Portanto, quando nós conseguimos efetivamente injetar isto que chamamos as células estromais, nós vamos amplificar este processo de cicatrização no corpo. Portanto, esta medicina regenerativa que usa várias técnicas, como seja a ozonoterapia, a ferese terapêutica e as próprias injeções com células, servem para problemas osteoarticulares, doenças autoimunes, osteoporose, usamos muito na osteoporose, tudo o que seja a demência cerebral, doenças neurodegenerativas também é muito interessante. Está a ser utilizado em algumas crianças com autismo. Portanto, de facto, como é que eu ia dizer? O potencial deste tipo de terapia é enorme e eu penso que será, sem dúvida, o futuro da medicina, porque eu posso ter muito cuidado com o meu corpo, não é? Tenho ou não tido uma doença, imagino que eu não tenho nenhuma doença, mas vai haver uma certa altura em que aquilo que chamamos de idade é inevitável, então eu consigo reverter ou fazer com que este declínio, que é próprio da idade, que na realidade nós sabemos que este declínio, não existe este declínio próprio da idade, o que existe é subjacente uma meta-inflamação, uma inflamação crónica persistente, sistémica de todo o meu corpo, que eu vou acelerar o meu envelhecimento, eu vou ter um envelhecimento patológico em que os meus órgãos vão entrar em degenerescência, portanto vão estar os órgãos e as células dos órgãos mais velhos do que aquilo que é a idade propriamente dita que eu tenho. É aqui que entra a medicina regenerativa. Obviamente que quando eu começo com 40 anos a fazer medicina regenerativa, eu tenho um potencial enorme de maior tempo em que a minha qualidade de vida é fantástica.
Sim, e aí há dois pontos que eu gostava de falar. O primeiro é só tentando resumir um bocadinho o que a doutora Ana falou, basicamente as stem cells é como se fosse são as células que depois podem ser transformadas em todo o tipo ou quase todo tipo de células consoante as necessidades de cada pessoa, digamos. É como se Sim, estivéssemos ou seja, a sair da escola e pudéssemos ir para a carreira de certo. medicina, ou carreira de eletricista, ou carreira de não sei o quê, consoante Então, a aquilo que nós medicina gostamos. regenerativa surge do conhecimento das células-mãe que começaram há alguns anos, há uns 20 ou 30 anos, e do conhecimento progressivo de como potenciar os processos de autocura do próprio corpo. Portanto, em que nós o que fazemos é todo o processo que já fazemos com a medicina integrativa, desde aquilo que nós chamamos a dieta, desde o processo de comermos melhor, de nos deitarmos a horas adequadas, de não termos cuidado com a radiação eletromagnética, termos cuidado com a gestão das nossas emoções, portanto, todo aquilo que nós dizemos que é propriamente a medicina integrativa, a dieta, a restrição calórica, exercício Sim. físico, não fumar, ter cuidado com a poluição, dormir bem, e depois tudo o que se pode chamar de medicina regenerativa, em que nós vamos usar, por exemplo, métodos de desintoxicação do corpo, são métodos mecânicos de filtragem extracorpórea de desintoxicação do corpo, como é, por exemplo, o aparelho da afrese terapêutica. Nós usamos a ozonoterapia e usamos então a terapia com as células estromais ou com ou chamadas as células mesenquimais, estas tais stem cells, que vão entrar no nosso corpo, são células virgens porque ainda não se transformaram em músculo, olho ou coração, e elas vão percorrer os tubinhos do corpo e colam-se aos órgãos, e onde elas se colam, vamos dizer assim, em linguagem muito popular, elas vão se transformar. Se ela se cola no músculo, ela vai se transformar numa célula muscular. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu tenho, vamos supor, um envelhecimento dos meus músculos até por uma doença, eu vou levar ali, entre aspas, uma injeção de células completamente virgens que se vão transformar em músculo novo. Portanto, eu vou ter melhor resposta muscular. E o mesmo acontece com virtualmente todos os órgãos do corpo. Claro que numa segunda fase, isto não é para o dia, não é para agora, numa segunda fase as células podem levar receptores e então ir para aquele órgão em particular. Por exemplo, se eu tenho uma doença cardíaca um bocadinho mais complicada. Mas assim, para hoje, para as pessoas perceberem, é isso. Portanto, existem as células que são, no fundo, totipotenciais. São as células estromais, é assim o nome, capazes de se diferenciar em tecidos extraembrionários, pronto, ou seja, fora já do embrião, elas vão dar origem a células específicas depois de um determinado órgão. Queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançares a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafala.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. E neste momento, porque a doutora Ana estava a falar para além de toda a parte já da medicina integrativa, da parte todo o estilo de vida, seja a parte de sono, seja a parte da alimentação, exercício físico, etc, etc, e a parte emocional também, a parte da medicina regenerativa, e neste caso especificamente das stem cells. Células-tronco? Não, células-tronco é de onde elas vêm. Nós chamamos células mesenquimais ou células estromais. Células estromais podem ser usadas não só em casos em que já haja uma doença, mas também como para combater algo que é inevitável na idade, com o passar da idade.
correto, por isso é que eu digo que é verdadeira, por isso é que eu digo que só aos 40 anos começar a fazer isto vai ter mais resultado do que aos 80, se já tiver uma doença grave em que eu já vou ter lesão propriamente dita daquele órgão. Então, se aos 40 anos nós começamos a fazer esta medicina regenerativa, é que é a verdadeira medicina envelhecimento saudável, porque esta coisa de dizermos anti-aging não existe, eu, na realidade não consigo parar o envelhecimento, ele existe. Eu vou caminhando e estou a caminhar, eu vou continuar a caminhar, mas eu posso fazer um envelhecimento saudável, ou seja, é a medicina da longevidade, porque efetivamente com uma aplicação terapêutica das células estromais, tanto como este tal anti-envelhecimento, mas depois tem centenas de aplicações terapêuticas, ou seja, eu posso, por exemplo, pensar em epilepsia, posso pensar num acidente vascular cerebral da cabecinha, posso pensar numa doença de Parkinson, no Alzheimer, numa esquizofrenia, posso pensar, por exemplo, numa esclerose múltipla, que é uma doença complicada, posso pensar numa displasia do broncopulmonar, posso pensar em doenças musculares, posso pensar, por exemplo, em um pós-Covid complicado em termos de pneumonia, de uma pneumonia complicada por Covid e depois a lesão ficou no meu pulmão, ou por exemplo num enfisema pulmonar, posso pensar em pós-infarto de miocárdio que me dá uma certa insuficiência cardíaca, no diabetes mellitus também se usa muito as células estromais, em termos de, como eu disse já, osteoarticular, é muito interessante, osteoporose, osteoartrite, doenças do disco intervertebral da coluna, doenças imunes como a artrite reumatoide, nos olhos também a retinite pigmentosa, por exemplo, na pele, tudo que seja a dermatite atópica, tudo que seja úlceras de pele, é muito interessante utilizar as células estromais. Depois, em termos de vasculatura, como é que se diz em português? De vascularização, melhoria da vascularização periférica. Portanto, a quantidade de aplicações das células estromais é imensa. Tanto nestas doenças que eu acabei de citar, existem outras, agora assim foi este que eu me lembrei, mas efetivamente há aqui uma grande parte, que é a medicina da longevidade, que é que eu gosto imenso. Claro que eu um dia perguntaram-me o que é que eu gostava de ser conhecida quando eu morresse. E eu disse que eu gostava de ser a médica das causas difíceis e complicadas, ou seja, eu gosto de casos médicos interessantes, gosto de ser aquela detetive da medicina, como eu digo, é um Sherlock Holmes da medicina. Exatamente, eu gosto disso, mas gosto muito disto que nós chamamos de medicina da longevidade. Portanto, a medicina regenerativa permite-nos atuar nesta boa longevidade, que nós mudamos o estilo de vida do paciente e depois, quando já há lesão, vamos atuar, ou quando ainda não há lesão, mas eu vou. Repara, o meu corpo tem 46 anos, as minhas células, se eu tiver sorte, têm um bocadinho menos se eu tiver sorte ou se estiver a fazer as coisas certas, as minhas células vão ter um bocadinho menos de idade do que o meu cartão de cidadão. Isso é o bom envelhecimento. O mau envelhecimento seria se as minhas células já tivessem mais idade do que eu tenho verdadeiramente. Do que a idade biológica ser, sim. Mas isto quero lhe dizer que começa na barriga da mãe, que existe um termo chamado expossoma, que é toda a quantidade de exposição tóxica que eu tenho ao longo da minha vida e que começa na barriga da minha mãe. A forma como o meu pai e a minha mãe me concebem, até isso já conta ou não para o meu expossoma. Se a minha mãe queria a gravidez, como é que ela viveu a gravidez, como é que ela estava em termos físicos, tinha metais pesados, não tinha, como é que comia, como é que dormia, como é que era o intestino da minha mãe, como é que foi o meu parto, eu mamei ou não mamei. Tudo isto já está a contar para eu ter mais ou menos saúde. Então, muitas vezes vemos bebés doentes, sempre com alguma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, e não percebemos muito bem de onde é que isto vem, mas temos que ir, efetivamente, ao pai, à mãe, à gravidez, e isso é possível fazer modificações para melhorarmos a qualidade de vida já destes bebezitos. Sim, e acho que aí tínhamos muito tema para falar de como é que, qual é o impacto desde que, como a doutora Ana estava a falar, desde a concepção
e toda a parte emocional da mãe, toda a parte emocional do pai que vai ter influência na mãe durante a gravidez, a forma como o parto, se é por cesariana ou não, tudo isso é muito importante, como a doutora Ana disse, e podíamos estar aqui imenso tempo a falar disso e do impacto que isso tem, mas em relação à parte das células estromais e qual é que pode ser o uso delas, não na parte da doença, mas na parte de um envelhecimento mais saudável. Como é que estas células podem ser... Basicamente, aquilo que nós fazemos é, nós injetamos as células estromais, o que antigamente se chamava stem cells, hoje em dia chamam-se células estromais, portanto, as células indiferenciadas, que são células que se distinguem por autorrenovação, elas renovam-se elas próprias, e por gerar um ou mais tipo de células com funções especializadas, que é o que nós vamos chamar depois as células progenitoras, ou seja, são as células que vão dar músculo, vão dar coração, vão dar olho, vão dar cérebro. Portanto, nós injetamos estas células estromais e estas células estromais é que são as verdadeiras promotoras desta medicina regenerativa, desta medicina da boa longevidade, são as células-mãe mesenquimais, que vão depois, então, colar-se e vão produzir esta cascata de regeneração dos diferentes órgãos do meu corpo. Mas então, ao serem injetadas as células estromais agora no paciente, estas células vão se direcionar para aquilo que for necessário na célula específica. Correto, exatamente. Numa primeira fase é uma coisa inespecífica, portanto elas vão para o pulmão, para o coração, para o rim, para o fígado, para o cérebro, dependendo de como está a pessoa. Numa segunda fase, nós conseguimos sinalizar estas células, é muito interessante, nós conseguimos sinalizar e elas vão com uma espécie de uma lanternazinha, portanto chamamos a isto a sinalização parácrina, elas vão com aquela lanternazinha específica de um determinado órgão. Portanto, eu ponho uma espécie de uma chavinha que tem uma fechadura e só vai entrar naquela fechadura. Isto chama-se a sinalização parácrina e, pronto, já é uma terapia que vem a ser feita há mais de 25 anos a nível mundial, agora estamos a fazer aqui com resultados fantásticos. Portanto, assim, resumindo a sua pergunta, podemos pensar que existem dois caminhos grandes na medicina regenerativa. Um, quando nós vamos recuperar a lesão que já existe, ou seja, a pessoa tem uma doença e vamos recuperar ou tentar reverter a lesão tecidular de um determinado órgão. E aí tem outro que é a medicina da fechadura, tem que ser no caso de ter correto, mas também é muito importante que saibam que existe essa sinalização parácrina, mas um efeito imunomodulador muito importante nesta terapia com as células estromais, com a injeção das células estromais. Portanto, e depois outro grande uso, que é o uso da medicina da longevidade, que efetivamente eu quero envelhecer com qualidade de vida, eu quero envelhecer sem uma doença. Aqui é muito importante a pedagogia do estilo de vida, a pessoa tem que favorecer um estilo de vida que seja proativo, que seja de saúde e não de doença, e compreender as coisas que faz que estão erradas. Podemos falar nisso noutra oportunidade, isso é tema para 40 horas. E pronto, e a base do meu livro é exatamente essa. E essa pessoa ensinamos isso e, além disso, nós estamos a injetar as células estromais. O que é que acontece? Acontece que o meu corpo já tem 46 anos e, portanto, eu estou a colocar estas células estromais e vou favorecer que vão existir mais células novinhas do coração, células novinhas do pulmão, células novinhas da pele. Portanto, eu vou ter até menos rugas quando eu, que não tenho nenhuma doença, faço um tipo de tratamento de medicina regenerativa. Fundamental, e é importante os nossos ouvintes não esquecerem, que é, eu tenho que ter como base a desintoxicação. Nós hoje estamos todos muito contaminados, por isso eu sou muito a favor de um tratamento que se chama afrese terapêutica,
E a afrese terapêutica é um tratamento médico no qual se usa uma máquina que chupa, que remove, que filtra elementos do plasma sanguíneo que são responsáveis por algumas doenças e por um envelhecimento patológico. Portanto, isto retira do sangue metais pesados, retira pesticidas, contaminantes, retira imunocomplexos e esta retirada é independente do meu rim e do meu fígado porque ocorre através de um filtro que existe nesta máquina e, portanto, isto não tem um impacto, ou seja, quando eu já estou doente e tenho o meu fígado e o meu rim doentes, em que este tipo de quelações já se faz com alguma dificuldade, eu consigo fazer este tratamento que é independente do meu rim e do meu fígado, porque é fora do meu corpo, é como se fosse uma espécie de uma hemodiálise, e que me vai permitir, principalmente, que é sempre a minha preocupação, chupar os tais metais pesados que existem no meu sangue, seja por exposição ocupacional, seja por outro tipo de exposição. Portanto, nós, à medida que vamos envelhecendo, vamos acumulando uma espécie de umas proteínas sistémicas, e estas proteínas sistémicas vão se tornar pró-envelhecimento patológico, e isto também pode ser removido com esta máquina, portanto, Mas, sou muito a favor desta. mas este tratamento é feito antes da injeção das stem cells, que é como se fosse, digamos, uma limpeza Correto, antes de... correto. Este tratamento devia ser feito antes da injeção, mas estamos a falar de um tratamento que é independente da injeção das células estromais. Ok? Certo. Este é um tratamento que a Mafalda diz assim, ok, então eu tenho 40 anos, não tenho nenhuma doença, mas vivo, respiro, como, por mais biológico que eu tento comer, de certeza que tenho contaminação eletromagnética, o que leva a uma inflamação sistémica dos meus tecidos, e depois, por exemplo, estou num sítio onde até fumam, e depois tenho amálgamas nos meus dentes, pinto o cabelo, uso shampoo e gel de banho, ou seja, tudo isto que nós não ligamos patavina nenhuma, porque vivemos num mundo em que achamos que tudo o que vem do supermercado é perfeitamente inócuo, mas não é verdade. Tudo isto se acumula no meu corpo e até poder ser responsável por o aparecimento de uma determinada doença, porque me vai diminuindo, vai-me lentificando as reações bioquímicas do meu corpo. E, portanto, este processo de limpeza, digamos assim, existem outros, obviamente, mas eu sou muito fã deste porque, efetivamente, nós vemos, é uma reação visual, colorimétrica da quantidade de lixo, literalmente, que nós temos passear no nosso sangue e nos nossos tecidos. Mas este tratamento é só para metais pesados ou também para... Não, foi aquilo que eu expliquei. Portanto, é para metais pesados, ou seja, limpa metais pesados, limpa pesticidas, limpa contaminantes ambientais, limpa imunocomplexos, limpa agrotóxicos. Certo. Então, chupa, é um filtro de nanomembrana e chupa este lixinho que está a percorrer no meu corpo. Quando o meu sangue passa por esse filtro, estas substâncias ficam no filtro e o sangue passa. Ok. E claro que isto aqui também, a doutora Ana estava a dizer que isto aqui é como se fosse a base antes de fazer o tratamento das stem cells, e eu aí acho que acrescentaria que, para além disto como base, a base ainda tem que ser, provavelmente que a doutora Ana escreve no livro, de toda a parte do estilo de vida, porque obviamente... Claro, por isso é que eu comecei a minha conversa a explicar que isto era a cereja no topo do bolo. Exatamente. Portanto, o bolo literalmente é eu dormir bem, eu ter o meu intestino funcionar, fazer xixi em condições, comer bem, gerir muito bem as minhas emoções, ter um controle mental, ter cuidado com a radiação eletromagnética, apanhar sol, tomar vitaminas, fazer exercício físico. Isto é o que eu já considero a base. Isto é o que nós todos devemos ensinar às crianças para que elas já saibam fazer escolhas. Sim. E não o que vemos nas escolas em termos de alimentação, que é verdadeiramente assustador. E habituamos-nos que as criancinhas fazem anos e todas têm que levar um bolinho, porque é muito giro, e depois levam umas gominhas e uns chocolatinhos, e é tudo uma bolachinha, e tudo termina em ninho, como se aquilo fosse ter menos impacto em termos de saúde, que na realidade são coisas carregadas de, principalmente, açúcar, e o açúcar branco está
provadíssimo que causa inflamação sistémica e digamos, o açúcar branco está provado desde há para aí 60 anos que é o alimento de que as células do cancro se usam para as suas, vamos dizer, atividade. Sim. Por isso, foi um médico chamado Otto Warburg que fez essa experiência e provou isso. E ganhou um prémio Nobel à custa disso. E mesmo assim nós continuamos a comer açúcar. Repare, há 100 anos atrás, um humano, em média, comia 2 kg de açúcar por ano. Sim. Agora comemos 70 kg de açúcar por ano, em média. Alguma coisa está mal. Portanto, esta era a ideia mais importante que eu gostava que ficassem, é que a medicina regenerativa efetivamente vai atuar quer como uma medicina de longevidade, não vamos dizer anti-envelhecimento. É que o anti-envelhecimento sabe tão bem dizer, não é? Mas pronto, sabe muito bem dizer, mas na realidade não existe. Portanto, é uma medicina da boa longevidade, eu diria mais, ou seja, eu vou atuar quando eu quer tenha 30, 40, uma pessoa de 30 anos pode fazer este tratamento, uma pessoa de 40 e 50 ainda mais, obviamente, e uma de 60 e 70 ainda mais. Mas uma pessoa de 20 ou 30 anos pode começar a fazer este tipo de tratamento, porque está já a regenerar o seu corpo da oxidação que tem de 20 anos de vida, de respirar, de ter funções metabólicas, vamos dizer assim. Que nós vamos nos enferrujando, oxidando, é o chamado stress oxidativo, e isso também é uma das causas do envelhecimento. E depois, quando já existe uma lesão, uma doença, que aí atuamos muito bem na recuperação e muitas vezes até na reversão de alguns quadros de doenças assim um bocadinho mais complicados. Sim, é o que a doutora Ana estava a dizer, funciona não só na parte de correção, na parte onde já há uma doença, mas também na parte de prevenção, digamos, pode ser o melhorar a longevidade ou melhorar a performance, ou o que Sim, queiramos no chamar. fundo, repare, eu ao melhorar a longevidade estou a impedir ou a evitar que me chegue uma doença. Porque sem dúvida que o envelhecimento pode ser adequado mais ou menos à idade em que eu já não estou à espera de ter muita funcionalidade, por exemplo, com 80 anos. Pode ser um envelhecimento mau, em que eu tenho 80 anos, mas, por exemplo, já não caminho, já estou numa cama, tomo 20 medicamentos por dia, já não reconheço a minha família. Ou um muito bom envelhecimento, em que eu tenho 80 anos, mas ainda consigo conduzir, consigo fazer a minha comida, consigo dar aulas, ensinar, consigo ir fazer desporto, consigo estar ativa na minha sociedade. Isso é o envelhecimento bom. Portanto, são os 3 tipos de envelhecimento que existem e eu penso que todos nós gostaríamos de ter o bom envelhecimento. Certo. E agora só queria fazer uma última pergunta. Qual é que acha que é o futuro na aplicação da medicina regenerativa em Portugal? Porque neste momento acredito que não seja uma coisa que é de fácil acesso. Se calhar a nível de doença até pode começar a ser, mas a nível de prevenção nem tanto. Qual é que acha que prevê que é o futuro do uso da medicina regenerativa em Portugal? Sim, se me perguntar qual é o meu sonho, vamos assim dizer, o meu sonho, sem dúvida, é que nós possamos começar a atuar nisto exatamente na medicina de longevidade. Ou seja, eu consigo prevenir que me chegue uma doença, porque eu consigo alterar o estilo de vida das pessoas, consigo fazer com que as pessoas entendam que se devem responsabilizar pelo seu estado de saúde e consigo reverter alguns casos de envelhecimento menos bom. Certo. E isso é fantástico, porque nós devolvemos qualidade de vida às pessoas, nós devolvemos anos de vida às pessoas e isso é muito bom. É muito simpático ouvir os comentários, sem dúvida, das famílias, quando conseguimos devolver alguns anos de vida a quem já achava que não ia ter tantos anos de vida. E com qualidade, isso é o mais importante, com qualidade de vida. Sim, é o que a doutora Ana disse no início logo, que vê isto como digamos, o seu propósito.
Exatamente, isto é o meu gold standard, isto é o sonho. Por isso é que eu digo que é aquele provérbio da cereja, porque, embora não, sei, não devíamos comer bolos, vá, mas podemos fazer bolos Sim, de é farinha de camute, certo. com mel. Mas este provérbio para mim é muito interessante porque efetivamente a medicina regenerativa é isto que faz, é o acrescento num corpo que esteja mal ou ainda esteja bem, eu consigo recuperar sempre alguma coisa. Sim. Muito obrigada, doutora Ana, por ter aceito Já o vamos a convite. falar mais tempo, não é, Sim, Mafalda? já fica o convite para uma próxima, para falar. Está Tínhamos aqui combinado. muitos temas, mas para falar do seu livro, que fiquei curiosa, seja em Ah, dezembro, ou seja com uma apresentação do livro, muito e bem, também ou para falar de outro tema, que tínhamos aqui muitos temas por explorar. muito bem. Foi um prazer estar consigo. Agradeço muito a oportunidade que me dá de continuar a minha missão, que é isto que eu acredito que tenho para fazer. Muito Se obrigada. alguém, uma pessoa que ouvir isto, conseguir estudar um pouco sobre a saúde, procurar médicos ou profissionais de saúde que o apoiem nesta mudança de estilo de vida, num retorno a uma maior normalidade de saúde, Sim. já valeu a pena. Sim, eu acho que só o facto das pessoas ouvirem, de saberem que é possível, que a sua saúde está no seu controle, que não está no controle da genética, isso é só o facto de conseguirem saber que é possível, já faz com que tenham muito maior propensão a querer procurar e a querer melhorar e a tomar, digamos, É as isso, rédeas da própria saúde. já valeu a pena. Sim. Muito obrigada, Ok, doutora Ana. Depois vou obrigada, partilhar Mafalda, até à o próxima. seu site e o seu Instagram. Obrigada, Obrigada e tenha obrigada, um ótimo dia. obrigada. Acabaste de ouvir mais um podcast de Supera-se. Espero que esta conversa com a doutora Ana te tenha inspirado a querer melhorar a tua saúde. Vemo-nos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.